Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre hemostasia primária, né? Defeitos nas plaquetas, defeitos nos nossos vasos sanguíneos. Vamos falar um pouquinho sobre púrpuras, né? Púrpura trombocitopênicas, púrpuras trombocitopênicas trombóticas, púrpura trom- púrpura trombocêtica imune. E convido vocês, né, a se juntarem a gente para entendermos um pouquinho como esses defeitos, né, da hemostasia podem afetar os pacientes. Bom, vamos começar falando um pouquinho, né, relembrando uns conceitos que a gente já vem conversando, né, desde aulas básicas sobre hemostasia. A hemostasia é o processo, né, um conjunto de processos, de ações, e que ela tem como objetivo manter, né, o seu sangue fluido dentro dos vasos sanguíneos após uma lesão. Então, toda vez que você tem ali, né, um processo de lesão, você tem a hemostasia agindo sobre ela, disparando processos fisiológicos para que esse sangue continue fluido dentro dos vasos. E que também esse sangue não coagule, né, quando não é necessário a presença de nenhum trombo, ou seja, durante a ausência de uma lesão. A hemostasia, né, a níveis pedagógicos, né, a níveis de entendimento, ela é dividida em três fases. Lembrando que as fases primária e secundária vão ocorrer ao mesmo tempo, né? Eu não inicio uma fase para começar a outra. Assim que eu desencadeio a hemostasia primária, a hemostasia secundária acontece da mesma maneira, tudo bem? E depois a gente vai ter a hemostasia terciária, que é a fibrinólise, tudo bem? Nesse sentido, Vamos, precisamos falar um pouquinho quem são os componentes dessa hemostasia, né? Quem são os autores principais que estão envolvidos nesse processo de hemostasia. Então, nós temos plaquetas, né? Fragmentos citoplasmáticos de uma célula do megacariócito, que vai fazer, junto com hemácias e mais algumas células da circulação, né? O tampão plaquetário. Nós temos os vasos, né? Que foram lesados, liberando substâncias de ativação e também sofrendo vasoconstrição para ajudar nesse processo hemostático. As proteínas da coagulação, cuja cascata de eventos vai transformar, né, a protrombina em trombina, e essa enzima vai converter fibrinogênio em fibrina para reforçar o meu tampão plaquetário. Nós temos vários anticoagulantes naturais no corpo que impedem que esses processos sejam ativados, né, sem a necessidade. Então, eles fazem parte da nossa hemostasia, esses anticoagulantes naturais, porque você também não quer que esses trombos sejam formados, né, sem a necessidade. E nós temos as proteínas que fazem parte do sistema de fibrinólise, né, que vão trabalhar para que você possa degradar esse trombo depois que ele fizer o seu trabalho, ou seja, após ele estancar, né, o vazamento, o extravasamento de sangue, nós precisamos, depois que o endotélio e o tecido é refeito, desfazer esse trombo. Então, isso que é uma regulação simultânea e muito bem feita, né? Entre ser ativado quando você tem perca de sangue e não ativar quando você não tem uma lesão instaurada. Por isso a hemostasia, né, ela é um processo dinâmico, extremamente bem regulado, e qualquer alteração em um dos seus componentes pode levar ao que nós chamamos de defeitos da hemostasia. Relembrando um pouquinho, né, a hemostasia resumida, na hemostasia primária, após a lesão, né, o vaso vai colocar dentro da corrente sanguínea alguns fatores, né, como colágeno, fator tecidual, eles vão ativar a hemostasia secundária, né, que é a cascata da coagulação, ao mesmo tempo a hemostasia primária age sobre, né, o local, onde eu vou ter, primeiramente, né, uma vasoconstrição que vai ajudar a diminuir a perda de sangue. Além disso, essa vasoconstrição, ela ajuda na hemoconcentração, ela ajuda, né, o acúmulo de plaquetas, auxiliando a sua ativação e a sua agregação junto com as hemácias. A partir daí, né, nós temos a formação de um tampão plaquetário, né, um tampão feito de hemácias e plaquetas unidas, que vão lá, né, bloquear o caminho do vaso lesionado.
Lembrando que esse tampão, ele ainda é um tampão frágil que pode ser facilmente desfeito. Portanto, ele precisa ser reforçado. Para isso, né, a hemostasia secundária, através da ativação dos fatores da coagulação, então uma cascata de eventos onde uma enzima vai transformando a outra, nós temos a conversão da protrombina em trombina, essa trombina vai converter o fibrinogênio em fibrina, e essa fibrina, né, vai se depositar no tampão plaquetário, formando agora o meu trombo, né, com uma resistência maior, o que a gente chama do coágulo sanguíneo, tudo bem? E aí, as células do próprio trombo, né, vão liberar fatores de reconstituição, né, vão liberar fatores de crescimento, que vão ajudar esse endotélio a ser refeito e reorganizado, né? Nós chamamos de distúrbios da hemostasia primária, né, as púrpuras, né, que elas têm como característica a presença de sangramentos em pele, que aparecem sobre a forma de petecas, que são aqueles pontinhos vermelhos, né, vários pontinhos vermelhos na pele, ou equimoses, que são aquelas manchas escuras esverdeadas, onde eu noto claramente o extravasamento de sangue por baixo da pele. Nós também temos muitos sangramentos em mucosas, sangramentos em gengiva, sangramentos nasais, né, a epístase, alguns sangramentos gastrointestinais. Esses pacientes ainda podem ter, né, hematúria, presença de sangue na urina, quando nós temos as lesões em região geniturinária, e as mulheres com púrpuras podem desenvolver menorragia, né? Durante seu período menstrual, durante a menstruação, elas podem perder mais sangue do que o normal. As púrpuras, né, de origem vascular, os pacientes vão apresentar problemas na vasculatura em que eu tenho dificuldade nessa vasoconstrição, e uma vez que eu tenho dificuldade nessa vasoconstrição, todo o processo, né, de hemoconcentração, de diminuição da perca sanguínea e de ativação plaquetária, ele fica comprometido. Então, essas lesões vasculares, elas vão cursar muitas vezes com equimoses, e mesmo lesões hemorrágicas sobrelevadas, né? Aquelas bolhas de sangue presentes no local. Em geral, no laboratório, né, nós não conseguimos ajudar muito o paciente com púrpuras de origem vascular. Geralmente, o que a gente faz no laboratório, né, é a prova do laço. Ela geralmente é uma prova do laço positiva e ela está relacionada, né, a algumas doenças de base, como lúpus eritematoso sistêmico, poliarterite nodosa e outras doenças imunes que possam levar a ataque da vasculatura e outras doenças, né, de problemas de colágeno ou e tecidos, né, elásticos que fazem parte dessa vasculatura. Em geral, né, esses pacientes com problemas vasculares, né, essas púrpuras de origem vascular, eles acabam tendo, né, dificuldade no processo da hemostasia primária, e com isso a gente tem uma perca de sangue aí na região da lesão. Outras causas de púrpura vascular, né, são as doenças do tecido conjuntivo, como escorbuto, né, uso de corticoide de maneira exagerada, síndrome de Marfan. Nós temos as de origem tóxicas, que são algumas infecções, como infecção generalizada por meningococo, algumas viroses, doença por rickettsia, né, rickettsiose. Temos também as púrpuras de origem mecânica, né, como, por exemplo, compreensão do local, se eu ficar muito tempo, né, com algo obstruindo o caminho, nós começamos a ter lesão vascular, é, às vezes a êxtase, né, causada por um trombo, vasculites, que são inflamações do meu tecido vascular, né, por exemplo, visto nas crioglobulinemias, síndrome de Renox-Colen, colagenoses e alterações na formação dessas artérias e vasos sanguíneos, né, como na telectangia hemorrágica hereditária, onde o meu processo de formação de vasos é comprometido.
origem das púrpuras são as púrpuras ligadas a defeitos nas plaquetas, né? A problemas plaquetários. E aí a gente chama de trombocitopenia, né? Ou plaquetopenia, a diminuição das plaquetas abaixo dos valores de referência. Nós temos aí como valor de referência mais ou menos de 150 mil a 500 mil em média, né? Alguns laboratórios trabalham com 400, 450 mil, e a gente pode ter uma alteração da quantidade de plaquetas pela diminuição da produção, pelo aumento da destruição ou do uso, né? E outras causas. Quando a gente fala de problemas da produção, a gente está falando de doenças, né? Que você tem a deficiência da medula óssea, uma aplasia medular, onde você está perdendo, né? Precursores, né? Células tronco dentro da medula, infecções que inibem, né? A produção plaquetária na medula, ou que incentivam o deslocamento da produção para outra linhagem que não seja plaquetária, algumas medicamentos e drogas de abuso, né, que levem à inibição desses precursores plaquetários, infiltração medular, quando a gente tem lá, né, é, tumores em outros órgãos que acabam invadindo a medula e ocupando o espaço dos megacariócitos, quimioterapia e radioterapia. Nós também temos a produção, né, diminuição da produção por eritropoese eficaz, né, por uma hematopoese ineficaz, por exemplo, na anemia megaloblástica, quando falta de vitamina B12 e folato, não falta somente para as hemácias, né, não falta só para a linhagem eritroide, falta para todas as células do complexo mieloide e linfóide. Então, é comum eu ter plaquetopenias nesses pacientes. O aumento da destruição, né? A gente chama de destruição não só, né, a destruição dessas células, mas também o seu uso exacerbado. A gente pode ter aqui como exemplos, né, a coagulação intravascular disseminada, onde eu estou ativando o trombo sem a necessidade, a púrpura trombocitopênica trombótica, onde eu tenho um aumento do consumo, síndromes hemolíticas urêmicas, vasculites e a circulação extracorpórea também são causas, né, de aumento do uso. Já as de origem imunológica, eu tenho lá produções autoimunes contra as plaquetas, alguns exemplos são, né, púrpura trombocitopênica imunológica, lúpus eritematoso sistêmico, infecções por HIV e HCV, a produção imune, né, a infecção por esses vírus pode levar ao uso das plaquetas e destruição das plaquetas de maneira desorganizada. Tenho também a produção autoimune, né? O paciente faz anticorpos, né? Ou recebe anticorpos que acabam por atacar essas plaquetas, e o uso de algumas substâncias, né, alguns medicamentos que levam à geração de anticorpos que de maneira cruzada destroem essas plaquetas. Outras causas que levam à diminuição das plaquetas, né, são transfusões massivas ou ativação, né, o hiperesplenismo, um baço que está acelerado no seu processo, na sua função. Nós chamamos, né, falamos que a trombocitopenia, né, essa plaquetopenia, essa diminuição das plaquetas, ela pode ser falsa, quando eu tenho erro nas coletas e devido a uma coleta difícil ou mal homogeneização, essas plaquetas são ativadas e formam trombos, e aí a partir daquele momento, né, o equipamento é impossibilitado de contá-las. Nós temos as pseudotrombocitopenias, né, não são trombocitopenias verdadeiras, o satelismo plaquetário, onde o paciente tem in vitro, né, uma sensibilidade ao DTA, e quando nós olhamos na lâmina, nós vemos essas plaquetas rodeando, né, como satélites, os neutrófilos. E aí a gente resolve coletando a amostra desse paciente em citrato de sódio. E nós temos as trombocitopenias verdadeiras, né, causadas por medicamentos, infecções, alterações na produção, no uso, né, na destruição, ou o uso exacerbado dessas plaquetas. Quais são os achados laboratoriais, né? O que a gente espera encontrar quando a gente fala de trombocitopenias, quando a gente vai analisar a extensão sanguínea? Bom, a presença de grumos, né, em EDTA
quando elas acontecem somente do NDTA, estão ausentes no citrato, nós consideramos a pseudotrombocitopenia, que é o satelismo plaquetário. A presença de macroplaquetas, né, está ligada a um turnover, né, a um aumento da requisição, e ela está muito relacionada por trombocitopênicas imunológicas e coagulação intravascular disseminada. Quando nós vemos, né, sinais de hemólise, ou seja, a gente tem no hemograma do paciente sinais de uma doença hemolítica, se nós observarmos esquizócitos, né, que são aquelas células faltando pedaços, nós podemos pensar em púrpura trombocitopênica trombótica e síndrome hemolítica urêmica. A ausência de esquizócitos, né, mas com hemólise, nos faz lembrar em síndrome de Evans e hemoglobinúria paroxística noturna. Já quando nós temos, né, junto com a trombocitopenia, alterações das hemácias e leucócitos, nós podemos pensar em alterações, né, da medula óssea, que podem ser os casos de aplasia medular, né, falência da minha medula, leucemias, infiltrações de outros neoplasias na medula óssea e síndromes mielodisplásicas. A trombocitopenia induzida por drogas, né, a TID, ela é caracterizada, né, pelo início após o uso de alguns medicamentos, né? Nós não temos nenhuma outra condição do paciente que leva a trombocitopenia, então nós excluímos qualquer outra doença nesse paciente e identificamos somente o uso de determinado medicamento. E ao retirar-se esse medicamento, em geral as plaquetas voltam a subir. O que que acontece, né? Existem diferentes mecanismos para a gente ter uma TID. Num dos mecanismos, né, a droga se liga a um anticorpo, né, e esse anticorpo ligado à droga também tem capacidade de se ligar ao receptor FC plaquetário. Então, eu tenho um anticorpo que se liga a uma droga e aí, neste momento, eu tenho este anticorpo ligando através da sua fração FC a uma célula imune, e isso leva à destruição da plaqueta. A outra forma é quando eu tenho um anticorpo que se liga de maneira cruzada a uma droga e a uma plaqueta. Então, o mesmo anticorpo tem capacidade de se ligar nas duas estruturas, e isso vai fazer com que essa plaqueta também seja destruída. E alguns fármacos, eles têm o poder de penetrar, né, de se ligar à plaqueta, e uma vez que eles se ligam à plaqueta, eles geram a ligação de um anticorpo de maneira inespecífica, e aí eu também tenho retirada dessa plaqueta da circulação. Então, em todos eles, eu tenho a presença de um anticorpo que está se ligando às plaquetas de maneira indevida, e a ligação desse anticorpo na plaqueta leva à sua remoção do meu sistema, né? Uma coisa que também acontece é que alguns pacientes, principalmente aqueles autoimunes, né, eles podem também fazer anticorpos atípicos, anticorpos que reconhecem os medicamentos, né, e que agora passam a reconhecer também epítopos plaquetários semelhantes na superfície da plaqueta. Alguns exemplos de medicamentos que conhecidamente podem induzir TID, né, é a cloroquina, né, o etanol, interferos, ibuprofeno, furosamida, heparina, né, ácido valproíbico, alguns antibióticos beta-lactâmicos, cimetidina, quinidina, quinino e outros medicamentos. Outras causas de trombocitopenia, né, de diminuição das plaquetas, podem ser as infecções que deprimem a medula óssea. Nós sabemos, por exemplo, que algumas bactérias gram-negativas, né, o LPS, é inibidor da hematopoese na medula óssea. Também essas infecções podem levar ao aumento de consumo, né, elas podem disparar uma coagulação intravascular disseminada, ou elas podem induzir a formação de anticorpos contra as plaquetas. Outra forma também de nós termos um paciente com trombocitopenia são as púrpuras pós-transfusão massiva, né? Pacientes que recebem grande quantidades de sangue em um curto espaço de tempo, eles têm uma resposta fisiológica, né, à diminuição dos níveis plaquetários, né? Ainda não é muito compreendido esse processo, mas a gente entende que talvez alguns fatores nesse sangue, né,
recebido, eles inibem a produção plaquetária e geralmente esses pacientes respondem bem ao uso de concentrado de plaquetas para resolução dessas trombocitopenias. E o hiperesplenismo, né? As alterações na função do baço, quando esse baço está hiperativo e retirando células em excesso, né? Elas passam a sequestrar o maior número de plaquetas e outros constituintes do sangue, o que vai causar diminuição do número das plaquetas em circulação do paciente. A púrpura trombocitopênica imunológica, né? Ela é uma doença imunológica onde eu faço, né, anticorpos contra proteínas da membrana das plaquetas. Então, ela tem uma origem imune. Esses pacientes, por algum motivo, passam a fazer anticorpos que reconhecem as diversas proteínas na membrana da plaqueta, né? Lembrando que plaqueta não é um fragmento vazio, né? Elas têm dentro do seu interior diversos grânulos, diversas enzimas, mitocôndrias, e na superfície das plaquetas eu também tenho tudo aquilo que uma célula apresentava, né, em membrana. Então, tem uma série de proteínas, uma série de receptores. Esses pacientes acabam fazendo anticorpos contra essas proteínas da membrana da plaqueta, né? E é uma vez que esses anticorpos se ligam às plaquetas, eles são fagocitados pelos macrófagos, destruindo as plaquetas e causando a sua diminuição. Então, é uma púrpura trombocitopênica de origem imunológica, né? A púrpura trombocitopênica imunológica, né? Ela, então, acontece em geral, a forma clássica, né? Na terceira ou quarta década da vida, ela está muito relacionada a pacientes femininos, né? Nós sabemos que muitas das doenças autoimunes são presentes no sexo feminino. Essas mulheres, em geral, né? Têm uma história sem infecção prévia conhecida e geralmente ela tem um curso a longo prazo e benigno, né? Essa pessoa vai destruindo anticorpos ao longo da vida, ela tem fases de exacerbação, mas em geral ela mantém uma destruição em níveis aceitáveis, né? E aí o médico faz o acompanhamento dessa paciente e quando ela tem episódios de exacerbação, ele pode fazer o uso de corticoides ou, em casos mais extremos, né, o uso de concentrado de plaquetas. A PTI aguda, né, a distribuição imune de grande quantidade de uma maneira rápida, geralmente ela acontece na infância, ambos os sexos são atingidos e geralmente ela está precedida por uma infecção viral ou vacinação, ou seja, o sistema imune da criança, né, ao ser invadido por um agente infeccioso, gera anticorpos contra aquele agente invasor e, ao mesmo tempo, gera anticorpos atípicos que se ligam nessas proteínas da membrana plaquetária e isso geralmente faz essas plaquetas diminuírem. Essa também geralmente é uma doença de curso limitado, ela geralmente não vai ocorrer depois daquela fase aguda, né? E geralmente o paciente, depois a cura da infecção, tem a PTI resolvida. Nós também temos PTI, né, púrpura trombocitopênica imune, associadas a outras doenças. Então, por exemplo, nós temos algumas doenças autoimunes que acabam produzindo, né, anticorpos atípicos contra essas proteínas da membrana das plaquetas, né? O lúpus eritematoso sistêmico, pacientes que têm doença autoimune da tireoide, algumas doenças neoplásicas, algumas doenças linfoproliferativas também, radioquimioterapia e quimioterapia. A infecção por HIV, algumas vezes esses pacientes fazem alguns anticorpos atípicos contra essas proteínas de membrana também. E transplante medular, é possível acontecer a produção de anticorpos contra proteínas da membrana plaquetária. Muito bem. Seguimos aqui, então, né? A púrpura trombocitopênica imunológica, né? O diagnóstico ele não é fácil, então o paciente, o clínico tem que fazer uma série de estimativas, né? De avaliações, né? Se o paciente é assintomático, se ele tem sangramento cutâneo mucoso, né? E a partir da identificação de uma diminuição das plaquetas, ele precisa identificar se ela vem acompanhada da diminuição de hemácia, se os leucócitos estão diminuídos, né? Ele vai fazer uso
virtude aí de algumas medições bioquímicas para saber se essa produção não pode estar diminuída pela deficiência de vitamina B12 e folato, por exemplo. Se forem apenas as plaquetas, né, sugerem a produção a PTI, assim como anemias e leucócitos, quando excluídas outras causas, né, ele pode fazer o uso de um mielograma para confirmação, e aí, após a púrpura trombocitopênica imunológica, ele pode fazer alguns testes específicos, como o teste de Cumbis, para identificar essas plaquetas sensibilizadas, né? Anticorpos antinucleares também podem ser requeridos, assim como algumas sorologias. O tratamento, ele também segue um padrão, né? Dependendo o estado e o nível de plaquetas que meu paciente apresenta, né? E a presença ou não de sangramentos. Já a púrpura trombocitopênica trombótica, né? Ela é uma doença onde as plaquetas e os eritrócitos são destruídos. Então, aqui eu tenho presença de esquizócitos devido à formação de trombos microvasculares. Então, na minha microvasculatura, eu tenho a formação de vários trombos, né? Sem a necessidade. Então, a gente fala que tem uma microangiopatia trombótica, onde eu tenho presença de hemácias fragmentadas, os capilares e as arteriolas passam por processo de inchaço, né, de edema, e eu tenho a formação de trombose. A fisiopatologia da PPT, ela está ligada à enzima ADAM-TS13. O que que acontece? Nós temos lá, né, no nosso organismo, o fator de von Willebrand, que ele faz a ponte entre plaquetas, e ele também é produzido pelas células endoteliais, né, formando multímeros, né, vários fatores de von Willebrand ligados, para indicar aonde aquele trombo deve ser formado, né, aonde a plaqueta deve se aderir. E essa formação do fator de von Willebrand, ela é constante, eu sempre formo esses multímeros, mas a enzima ADAM13, que está presente lá nos endotélios, ela cliva esses multímeros, não permitindo a agregação plaquetária. Então, no paciente normal, ele forma esse multímero de fator de von Willebrand, que vai servir como âncora para plaquetas, mas a ADAM13 funcional, ela vem e quebra esse multímero, impedindo que as plaquetas façam a sua aderência naquele local. Já no paciente com púrpura trombocitopênica trombótica, né, a PTT, o paciente tem alterações nessa enzima e ele passa a formar muitos multímeros. Como toda hora ele forma essa âncora no endotélio, as plaquetas agregam, ativam e vão formar os meus trombos. Este este defeito na ADAM13, ele pode ser, né, qualitativo, eu tenho uma enzima que não trabalha direito, ele pode ser quantitativo, né, eu tenho menos produção da enzima, ou ele pode ser a ausência, né, da enzima devido a outras alterações genéticas. O que que a gente encontra nesse paciente com PTT, né, com púrpura trombocitopênica trombótica? Plaquetopenia, diminuição das plaquetas por consumo, porque toda vez que eu faço plaquetas, elas aderem lá no multímero do fator de von Willebrand que não está sendo clivado e ativam a formação de trombos. Anemia normocítica normocrômica, reticulocitose, então a medula vai responder à diminuição das hemácias, né, liberando mais hemácias, aumento da lactato desidrogenase, porque toda vez que uma hemácia é lisada, que ela bate no trombo, ela lisa e libera essa enzima, aumento da bilirrubina indireta, né? O paciente fica ictérico, porque libera mais grupo M, tem que fazer bilirrubina indireta, e presença de esquizócitos, que são as hemácias fragmentadas. Por que que as hemácias fragmentam? Porque elas batem, né, nos trombos com alta pressão. A aptoglobina é diminuída, porque eu tenho uma hemólise intravascular, né? Então, eu tenho que pegar esse grupo M e levar até os macrófagos dos esplênicos através da aptoglobina. O Cumbis direto é negativo, porque não tem origem autoimune, e o resto da coagulação é normal. TP e TTPA estão normais. Tratamento inclui plasmaferese, né? Troca de plasma dos pacientes,
existe a possibilidade de eu dar a enzima ADAMTS13 para o paciente. Esses pacientes podem fazer uso de concentrado de hemácias no caso de destruição aumentada das hemácias, corticoides para diminuir o edema e as reações inflamatórias, e o uso de anticorpos monoclonais também tem surgido como uma opção, né? Nós temos aí, né, outras doenças, né, que apresentam a presença de microangiopatia trombótica, né? Algumas delas secundárias, né? Algumas adquiridas, e nós temos lá, né, a púrpura trombocitopênica trombótica, devido à deficiência da ADAM37. Alguns pacientes fazem autoanticorpo contra essa enzima, né? E temos também a formação de PTT por causas secundárias, outras doenças que levam à hiperprodução, né, de multímeros de fator de von Willebrand e ativam a coagulação. A ativação e agregação plaquetária, ela precisa ser realizada, né? Essa ativação das proteínas, né? A ligação das plaquetas umas às outras, a sua agregação e sua ativação, ela é mediada pelo fator de von Willebrand, pelo fibrinogênio, através das proteínas GP1B, GP2B e GP3A, presente na membrana das plaquetas, certo? Ou seja, considerando que eu preciso que as plaquetas interajam entre si através do fibrinogênio e do fator de von Willebrand, eu preciso, né, que essas proteínas, eu preciso que essas plaquetas consigam se ligar umas às outras. Em algumas doenças, né, da hemostasia primária, eu tenho defeitos nessas proteínas ou nesse processo de ativação e agregação plaquetária. Tudo bem? Ou seja, eu tenho uma série de defeitos que podem acontecer dentro da própria plaqueta, né? Estão instaurados na própria plaqueta, como a doença de Bernard-Soulier, doenças no receptor de colágeno, problemas da adesão plaquetária ao fator de von Willebrand, problemas de secreção, né, de proteínas pelas plaquetas, problemas na ativação, né, dessas plaquetas e problemas na sua agregação, como na púrpura de Glanzmann, né? O que que acontece então? Quando a gente fala de defeitos na própria plaqueta, nós podemos ter plaquetas com problemas nas glicoproteínas da membrana, né? Então, eu tenho defeito na minha GP1B, GP2B e GP3A. Eu posso ter problemas em receptores, né, que agonistas, ou seja, receptores que recebem, né, substâncias na plaquetas estão alterados e eles não conseguem receber os sinais para sua ativação e agregação. Eu tenho plaquetas que têm problemas na segregação de proteínas que vão ajudar nessa ativação e nessa agregação plaquetária, que vão recrutar mais plaquetas. Defeito em grânulos plaquetários, então, como eu disse, a plaqueta não é vazia, ela tem grânulos de proteínas e enzimas no seu anterior que vão ser utilizados para a sua função. E eu tenho também defeitos enzimáticos na produção de prostaglandinas, plaquetas que atuam, né? As plaquetas atuam também nos processos de inflamação e durante a sua ativação elas também liberam prostaglandinas, né? Para recrutar células imunes e ajudar na sua agregação. Então eu posso ter defeito em qualquer um desses segmentos da plaqueta, não só em proteínas, né? Em glicoproteínas da sua membrana, mas em toda a parte de ativação e secreção. Isso vai causar defeitos na ativação plaquetária, defeitos na agregação das plaquetas e defeito no recrutamento de novas plaquetas. Quando eu não consigo, por exemplo, secretar prostaglandinas, plaquetas não conseguem recrutar mais plaquetas para fazerem o tampão plaquetário junto a elas. Em geral, os defeitos das plaquetas, né? O paciente apresenta sangramentos na pele, sangramentos em mucosas, as equimoses, né, aquelas manchas escuras são comuns, as mulheres acabam tendo episódios de menorragia, sangramentos nasais podem ser recorrentes, sangramentos após trauma e cirurgia são muito comuns, então o paciente vai lá retirar um siso e acaba com uma equimose, um sangramento local. Em geral, esses defeitos plaquetários são percebidos logo na primeira infância, né? O diagnóstico a gente tem alteração no tempo de sangramento, esses pacientes levam mais tempo para
para coagular após os testes de Duke e de Eve, lembrando que esses testes têm o problema da sua padronização. A contagem das plaquetas é normais, então eu não vejo plaquetas diminuídas. TP e TTPA são normais, mas os testes de agregação plaquetária, a maneira como essas plaquetas agregam in vitro é deficiente. E aí eu posso fazer testes específicos em eletroforese e citometria de fluxo para identificar defeitos em proteínas da membrana ou grânulos ou nos processos de secreção. O tratamento é restrição medicamentosa, alguns medicamentos, como por exemplo, aspirinas, não devem ser tomados, porque as aspirinas já atrapalham a agregação plaquetária, né? Porque eles diminuem a produção de prostaglandinas. Eu tenho que fazer odontologia profilática, é ideal que esses pacientes façam um cuidado bucal para não passarem por grandes estresses cirúrgicos. Eles podem fazer reposição de ferro devido à perda sanguínea, transfusão de plaquetas quando essas plaquetas, né, são perdidas durante sangramentos em excesso, controles da doença causadora, administração de fator 7 ativado e uso de antifibrinolíticos também pode ser utilizados para esses pacientes. O teste de agregação plaquetária no laboratório, nós utilizamos, né, 5 substâncias diferentes, então a gente pega um pouquinho da plaqueta de cada paciente, né, do plasma rico em plaquetas, adicionamos ADP, colágeno, ácido araquidônico e histocitina. E dependendo da resposta que eu tenho, eu consigo enquadrar meu paciente em uma doença diferente. Então, por exemplo, na doença de Bernard-Soulier, a agregação é normal nos 3 primeiros agentes, mas ela é deficiente com histocitina, né? Na doença de Glassman, eu não consigo agregar plaquetas com ADP, com colágeno e com ácido araquidônico, mas ela agrega normalmente com histocetina. Então, esse é um teste de agregação plaquetária que pode ser realizado no nosso laboratório. Então, hoje a gente viu um panorama geral, né, das doenças da hemostasia primária, as púrpuras e as trombocitopenias. Falamos de púrpura trombocitopênica imunológica, púrpura trombocitopênica induzida por drogas, né? Púrpura trombocitopênica trombótica, PTT, a PTI, a imune. Falamos de doenças plaquetárias da agregação, né, plaquetária, da ativação plaquetária. Professor Marcelo deseja para você muito sucesso nos seus estudos. Nos vemos em breve.